Sabedoria para adorar a Deus. Eclesiastes 5, versos 1 a 7. No capítulo 5, o pregador se dirige diretamente a nós, dizendo-nos o que devemos fazer. Agora ele fala realmente como um pregador. Até aqui ele nos mostrou como o mundo é. Agora ele nos diz o que fazer. A primeira exortação que ele faz diz respeito à importância de se adorar retamente. No verso 1 diz: guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Casa de Deus é uma referência ao templo em Jerusalém. Entrar no templo era entrar na presença de Deus. O pregador está fazendo um alerta sobre a seriedade da adoração. A maneira certa de se aproximar de Deus em adoração é vir com os ouvidos bem abertos. O pregador supõe que quando as pessoas vão para a casa de Deus, haverá algo que elas precisam ouvir. Esse algo é a palavra do Deus vivo. Por isso, no momento da adoração, esteja preparado para ouvir a voz de Deus, com o coração aberto para a instrução espiritual e com os ouvidos atentos à mensagem da Bíblia. Note que há duas coisas possíveis a se fazer dentro da casa de Deus: ouvir ou oferecer sacrifícios de tolo. Você sempre vai fazer uma das duas quando vier para adorar ao Senhor. Jesus disse para a mulher samaritana que o Senhor procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Isso não diz respeito só a uma forma aparente exterior, mas sim uma realidade interior. A segunda orientação do pregador diz respeito ao perigo de falar precipitadamente. Versos 2 e 3. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra. Portanto, seja poucas as tuas palavras, porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e do muito falar, palavras nécias. Estas palavras nos lembram da grande diferença entre nós e Deus. Essa diferença é o que chamamos nele de santidade. Nós oraríamos melhor se prestássemos mais atenção à santidade de Deus. E também o pregador relembra-nos que nós oramos para o Deus que está no céu, porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos e do muito falar palavras nécias. O pregador também fala de um fenômeno comum. Quando você está cansado, a sua mente está cheia de preocupações. Tais preocupações são expressas em seus sonhos. O alerta é: tome cuidado com o que você fala. As pessoas tendem a ser imprudentes com as palavras, contam mentiras, fazem comentários rudes e atacam com raiva. Proferem ameaças de morte e usam insultos raciais. Fazem promessas que jamais cumprirão. Sempre que uma boca se abre, revela-se um coração, e é tão provável ouvirmos uma palavra do inferno quanto ouvirmos uma palavra do céu. Deus está em todos os lugares, então cada palavra que sai da nossa boca alcança o ouvido de Deus. A terceira orientação do pregador diz respeito ao risco de fazer votos. Verso 4. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Palavras são importantes. O nosso Deus vela sobre a sua palavra, e o seu povo também deveria atentar mais para as palavras que são ditas.
Quando Moisés e os israelitas foram enganados pelos gibeonitas e fizeram uma aliança, o tratado foi observado, embora ele tenha sido feito debaixo de falsas pretensões. Deus sempre mantém sua palavra e da mesma forma o seu povo. O verso 5 diz: melhor é que não votes do que votes e não cumpras. A Bíblia não nos manda fazer votos, mas nos adverte que, se fizermos votos, devemos cumprir. Deuteronômio 23 diz: quando fizerdes algum voto ao Senhor teu Deus, não tardarás em cumpri-lo, porque o Senhor teu Deus certamente o requererá de ti, e em ti haverá pecado. Porém, abstendo-te de fazer o voto, não haverá pecado em ti. O que proferiram os teus lábios, isso guardarás e o farás, porque voltastes livremente ao Senhor teu Deus, o que falaste com a tua boca. O Senhor Jesus também nos adverte a não fazer voto e acrescenta: seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. Mateus 5:37. Fazer voto não é pecado, mas fazer voto e não cumprir é coisa de tolo, e isso não agrada a Deus. A solução é apresentar uma vida verdadeira diante do mundo e de Deus. E quando você for fazer um voto, esteja absolutamente certo de que você cumprirá. Um exemplo de voto é o casamento. Um casal não deve trocar votos a menos que entendam completamente o dever de guardar e cumprir estes votos, para que mais tarde não venham a dizer: cometi um engano. Nós não deveríamos ter casado. Isso não resolve nada. O verso 6 diz: não consinta que a tua boca te faça culpado, nem digas diante do mensageiro de Deus que foi inadvertência. Por que razão se iraria Deus por causa da tua palavra, a ponto de destruir as obras das tuas mãos? O pregador encerra com a seguinte determinação, verso 7. Porque como na multidão de sonhos há vaidade, assim também nas muitas palavras. Tu, porém, teme a Deus. Esta é a razão da quebra dos votos humanos. Falta temor a Deus. Qual é o modo de se temer a Deus? Jesus disse que nós não devemos temer aquele que tem poder para matar só o corpo, mas devemos temer aquele que tem poder para lançar o corpo e a alma no inferno. Lucas 12, versos 4 e 5. Quando você teme profundamente a Deus, você é direcionado para a cruz, onde você pode encontrar livramento e perdão. Não devemos ver Deus somente como um Salvador. Deus é formidável, é temível, Ele é santo, Ele é o Senhor dos exércitos. Ele também é um Deus amoroso. Temer a Deus é reconhecer seu poder e sua majestade. Significa reconhecer que Ele está no céu e nós na terra, que Ele é Deus e que nós somos suas criaturas. Assim, termino citando o Salmo 89. Quem nos céus é comparável ao Senhor, entre os seres celestiais? Quem é semelhante ao Senhor? Deus é sobremodo tremendo na assembleia dos santos e temível sobre todos os que o rodeiam.